expressão. O tempo todo. O tempo todo. É igual o pessoal que é contra transgênico, esquece que as plantas também mudam, que o enxerto, que é uma forma de fazer transgênico, existe desde a antiguidade, né? Sim. Agora, o que é evidente é o aproveitamento dessa situação para controle comportamental. Isso está evidente, né? Você vê ali o Dr. Fauci, tem um vídeo do Dr. Fauci, é um pilantra, bandido, no 60 Minutes, aquele programa famoso, né? 60 Minutes, ele falando, máscara para as pessoas se sentirem bem. Né? Você vai usar máscara, você vai se sentir melhor, né? Mas não tem nenhum efeito. Placebo. É um placebo. E ele fala isso na entrevista. Mas faz mal, porque ela suja, ela dá hipóxia, enfim. Enfim, exato, que é aquele acúmulo de oxigênio, etc. Você vai falar que é uma focinheira estatal. É uma focinheira. E você tem esse problema do controle comportamental vindo de autoridades científicas. Não é novidade para ninguém que alguém queira praticar a tirania em nome da ciência. Os nazistas fizeram isso, os comunistas fizeram isso várias vezes, inclusive na China, muito antes até de 2002. E aí você tem a quarentena. A quarentena surgiu na China em 2002. Foi a primeira vez que o Partido Comunista Chinês colocou tanque na rua, proibiu as pessoas de saírem de casa. E ali começou toda uma aplicação de estudos de controle comportamental proveniente da pandemia. E aí não é brincadeira a gente vê um episódio dos Simpsons, os caras falando que a melhor ferramenta... Não sei se você já viu esse episódio dos Simpsons, que ele chega de helicóptero na torre... Na Estátua da Liberdade, ali estão as mídias americanas, eles começam... Não viu? Não. Não, a gente vai usar um modo para deixar as pessoas em casa vendo TV, a gente vai criar uma doença. Eles são muito proféticos, né? Será que eles contratam algum Illuminati como roteirista? Então assim, você não é brincadeira tratar desses assuntos sabendo que é fácil manipular o medo das pessoas em nome de uma doença. E aí você tem N questionamentos que a gente só vai conseguir compreender daqui a uns anos com bons estudos. A hidroxicloroquina, tem um estudo da hidroxicloroquina em coronavírus, é o SARS-CoV-2, que é o anterior, né, o H1N1 anterior não, SARS-CoV-2 não, perdão, o H1N1 não, SARS-CoV-2, que foi em 2002, na China. Você já tem tratamento de hidroxicloroquina nele, no PubMed, em 2002. Eu tenho todos esses links, depois eu te mando, tá lá no PubMed. E você vai ter a Rockefeller Foundation em tantos outros documentos, como o evento Event 201. Você ficou sabendo do Event 201, né? É assustador. É assustador, porque é o CDC americano, o CDC chinês, a Johnson Johnson, Bill e Melinda Gates Foundation, World Economic Forum, ali tratando de pandemia de coronavírus e como deve ser. Antes de tudo isso acontecer. E aí você soma. Aqui eu estou fazendo uma chuva de informações, eu não estou querendo fazer nenhum juízo sobre isso, quero que a pessoa que está em casa assistindo faça esse juízo. E aí, quando você tem aquelas cenas da China trancando as pessoas em casa com concreto, pegando pessoas na rua, ambulância pegando pessoas na rua, à força, exatamente no período que Hong Kong estava fazendo manifestação e ganhando a atenção do mundo inteiro contra o Partido Comunista Chinês, dizer que tudo isso é coincidência é forçar muito a barra. É totalmente. Mas as pessoas parecem que têm um wishful thinking de que o governo esteja certo. Porque acho que elas têm medo da realidade, elas têm medo de admitir que o governo é uma ameaça maior do que qualquer pandemia. E justamente o governo, acho que era o Mencken que falava isso, ele cria medos, ele cria a ideia de que existem inimigos externos justamente para desviar a atenção e as pessoas não verem que elas são oprimidas. Porque aquele que dizia que ia defendê-las. Olha, quando a gente olha hoje governos, né, hoje no mundo inteiro, a gente precisa pontuar a questão do Estado Democrático de Direito. Né, uma invenção maravilhosa. Discorda, né? Não, estou falando uma invenção maravilhosa para poder controlar a população. Sim. Então, assim, eles descobriram que o Estado Democrático de Direito é a última palavra e não mais a razão humana. Porque tem um texto muito bom, La Gênese Histórica do Estado, do Jorge Barrera, né, que foi professor da Astorga, que traduziu um dos livros que a gente estava vendo ali de São Tomás de Aquino. O Jorge Barrera, professor no Chile, há pouco no Chile, muito católico, tomista, ele traça todo um cronograma, uma timeline dos criadores e fundadores do Estado Democrático de Direito. E ele mata uma charada que poucas pessoas falam, que a palavra Estado existia antes do Estado Democrático de Direito, certo?
Mas como que ela era utilizada? Status rei public, o estado da coisa pública. E você tem o status rei public na República Romana, você vai ter o desenvolvimento dessa palavra sempre em situação acidental, nunca essencial, como o estado clerical, né, o estado de pai de família, né, o estado plebeu, o estado de nobreza, etc. Ele é sempre transitório. E aí, de status rei public, de estado da coisa pública, vira a coisa pública do estado. E aí a sacada do Barreiro é o estado de acidente passa a ser substância. Olha que golaço. Não, e a palavra tem uma conotação acidental. O estado, Sim, onde você se encontra. ela é sempre acidental. Com a criação do Estado moderno, você vai ter uma inversão de acidental para essencial, para substancial. Só que quem define o Estado? Ninguém. Nem os seus criadores, nem os seus fundadores. E aí o Barreira coloca um por um. Hobbes, Maquiavel, ele bota um por um e nenhum deles consegue mostrar o que é o Estado. Então o Estado é um ente abstrato que tem o poder da força em todo o seu território, é circunscrito por uma delimitação territorial e tem poder absoluto. No final ele faz o que ele quer. Ele faz o que quer. Como nós estamos vendo. Exato. E aí ele fala o seguinte, que o Estado democrático de direito, o Estado de direito, ele é uma ferramenta tirânica por natureza. Ele sempre terá natureza tirânica. E aí ele desmascara isso, e é o que a gente está vendo hoje. Você tem o Bolsonaro como presidente, mas o Estado, né, com os poderes executivo e legislativo, não o deixam aplicar a vontade popular. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Você vê o que está acontecendo como uma crise, um abalo na tese do equilíbrio dos três poderes de Montesquieu? Essa pergunta foi feita por Paulo Francis em 1994 no Roda Viva, sabia? Não sabia. Assistam depois a entrevista do Paulo Francis em 1994 no Roda Viva, que fazem exatamente essa pergunta para ele. Na verdade, o Paulo Guedes comentou no ano passado, numa palestra dele lá na BNDES, se existia uma crise institucional. O Paulo Guedes falou assim, não, a democracia é exatamente quando um poder limita o outro. Só que eu vou além, né? Que é o próprio Solov que falou isso, né? Democracia não é, e essa é a resposta do Paulo Francis lá na Roda Viva, a democracia não é quando um poder delimita o outro, é quando o povo delimita os três poderes. E isso nunca aconteceu. Verdade seja dita. Utópico. É utópico. Não é tão utópico assim, porque como é que os Estados Unidos saiu da Inglaterra? Então, aí foi diferente, né? Não, mas você entende que quando você consegue fazer com que a vontade popular consiga suplantar e limitar, né, os três poderes, você tem uma democracia. Porque aí foi um movimento